O Liberdade de Opinião vai até Brasília agora para encontrarmos o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa terça, hein? Olá, Colombo. Vamos em frente. Vamos lá. Bom, nosso primeiro assunto, Alexandre, é o seguinte. Após reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, o governo decidiu momentaneamente adiar o lançamento daquele mega pacote de medidas econômicas e estruturais. O anúncio estava previsto para hoje. O planejamento envolvia a elaboração e a execução de um novo programa assistencial chamado de Renda Brasil, obras públicas e sugestões para não deixar o orçamento tão engessado, né? Afinal de contas, sobra muito pouco, não é de hoje, para o governo manobrar de um orçamento completamente engessado. O anúncio agora não tem data definida. Como é que você avalia esse adiamento do anúncio desse programa tão importante para o governo na véspera do anúncio, 24 horas antes dele acontecer, Alexandre? Olha, eu estava lá no Palácio, tinha sido convidado para esse dia histórico, né, de reunião com os médicos, representando 10 mil médicos do Brasil inteiro. E aí o que acontece é o seguinte, o presidente olhou o conjunto, leu todo o conjunto dos anúncios que seriam feitos hoje e achou que muita ponta está solta, muita coisa precisa ser amarrada, né? O anúncio iria causar dúvidas, ia suscitar dúvidas, poderia provocar polêmica, né, em vez de ser recebido assim de braços abertos no Congresso, pela opinião pública, né? Precisava ainda acertar muita coisa. Aí o presidente resolveu adiar o anúncio, que seria hoje, adiar sem data marcada para anunciar e deixar que os envolvidos na elaboração desse anúncio que se acertem, que ajeitem coisas que não estavam se encaixando exatamente como deveriam se encaixar. Foi esse o motivo. E claro, isso significa uma sensatez, né? Não vamos arriscar, não vamos anunciar alguma coisa que não está exatamente pronta para ser anunciada. E tem alguma coisa, Alexandre, que dê para a gente saber, que não estava devidamente encaixada nesse anúncio ainda, que vá demandar mais tempo de negociação, conversa com o Congresso? Não, eu não soube que pontas são essas que estão soltas, né? Mas eu vejo que o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, fica amarrando essas coisas, né? Inclusive combinamos uma conversa hoje ou amanhã sobre isso, né? Provavelmente amanhã eu possa contar mais alguma coisa a respeito desse encaixe dos anúncios, que são principalmente estímulo à economia, né? Estímulo à retomada, estímulo ao investimento, já que o governo anda curto de investimento depois de tudo que gastou, que investiu, né, em crédito, em ajuda, em equipamento, em emergência sanitária nesse período da pandemia. Mais cedo, Alexandre, nossos analistas lá de Brasília, o Igor Gadelha, um deles, trouxe uma informação de que há uma intenção do presidente Bolsonaro, ele inclusive chamou o ministro Ramos para chamar o Congresso Nacional para participar disso também, para participar desse debate, porque teria ocorrido ali um eventual incômodo com a substituição de programas sociais, um pelo outro. E isso precisa ser, no mínimo, melhor explicado ao Congresso Nacional, que é um ambiente altamente complexo, como você conhece bem, né? Essa é uma possibilidade também, não é, Alexandre? É sempre bom conversar mais, né? Tá, e tem conversado, né? Eu acho que faz uns 3 dias que tomaram café da manhã, Rodrigo Maia, que está entusiasmado com reformas este ano. Rodrigo Maia está entusiasmado com reformas. O Alcolumbre está entusiasmado com a reeleição, tudo indica que vai se encaminhar para a reeleição dele na presidência do Senado. E eles estão conversando e o ministro Ramos fazendo a ponte também, né? E às vezes não precisa de ponte porque a conversa é direta entre os presidentes de poderes, né? Então tem que costurar, não adianta, né? Não há um apoio assim pressuposto a priori. Não há um apoio a priori, tem que conversar a respeito de cada assunto envolvido, né? Porque
dependendo dessas conversas, é como se fala em convenção partidária. A convenção se reúne para aprovar os candidatos que já foram escolhidos, né? Então, a ideia é costurar tudo bonitinho antes de oferecer a votação dos plenários. Um desses programas que poderiam acabar, Alexandre, para financiar o pagamento da Renda Brasil ou outros programas que o governo Bolsonaro quer implementar é o Farmácia Popular, né? E isso também provocaria alguma resistência no Congresso Nacional. Essa é uma possibilidade? Esse é um programa com uma boa aceitação, né? Em metrópoles, em cidades do interior também, em regiões da periferia, por exemplo, na periferia de São Paulo, imagino que aí em Brasília seja igual. Você ainda passa pelas farmácias das grandes redes e vê lá a placa, né? Aqui tem farmácia popular, etc. e tal. Então, ainda é um programa muito presente na vida das pessoas. É importante mantê-lo? Vale a pena rever? Bom, a Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Ponto final, né? Eu lembro que Delfim Neto, certa vez, num almoço, me falou assim, bom, já que é dever do Estado, quando eu tiver uma diarreia, eu vou processar o Estado, né? Então, isso não pode ser tomado como um termo absoluto. Tem que haver uma certa justiça social aí, né? Eu fiquei constrangido 3 anos atrás, né, quando fui comprar remédio para hipertensão, né, que o balconista me disse, mas o senhor não quer a farmácia popular, está aqui, é de graça, né? Dá um constrangimento, porque quem pode pagar tem que pagar, né? São remédios geralmente contra glicose alta, contra diabetes e contra pressão alta, né? É uma coisa assim que quem pode pagar deveria pagar, né? E aí sobra mais para quem não pode. E esse farmácia popular, até como se viu aí, o próprio balconista estimula, todo mundo leve, não importa, né? Os laboratórios oferecem sistemas de desconto, né? Quem usa remédio de forma permanente, né? Eu conheço, eu sei disso, né? Que eu chego na farmácia, dou o meu CPF, o sujeito consulta o laboratório no computador e o laboratório que dá o desconto. Não é um remédio que eu vou ganhar do imposto de todo mundo. É do laboratório, do lucro do laboratório. Aliás, é um negócio incrível, eu não consegui entender como um laboratório pode dar um desconto de um remédio. Esse remédio aqui é R$280, mas se o senhor levar 2, vai custar 135. Levar 3, né? É uma coisa estranha, mas isso é outro tema. Então, eu acho que se for lá para esse Renda Brasil, né? Renda Brasil. Se for para o Renda Brasil, são aqueles que estão credenciados pelo Renda Brasil, né? Que tem renda baixa, é que vão receber isso. E não quem tem renda disponível aí para comprar o remédio que quiser, a vitamina, né? Agora está na moda aí a vitamina D, né? Que reforça o antiviral, né? Enfim, eu acho que pode fazer uma mudança, sim, inclusive para fazer esse tipo de justiça social. Bom, ainda sobre economia, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes estão procurando ainda o meio termo para o valor da prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano. A expectativa, inclusive, era desse anúncio sair hoje. O presidente já disse, nós conversamos sobre isso semana passada, que R$600 é muita coisa, não dá para pagar, mas que R$200 é muito pouco, que então é preciso encontrar aí um meio termo. Há espaço fiscal para que a vontade do presidente seja atendida, Alexandre? Certamente não há, né? O governo gastou demais, né? E sem limite. A lei de 6 de fevereiro, antes do Carnaval, quando estabeleceu a emergência de saúde, já abriu a possibilidade de licitações. Está aprovado no Congresso Nacional, não é uma coisa
de poder executivo sozinho, está aprovado no Congresso Nacional. Né? Então, isso ensejou gastos. O governo passou para estados e municípios 60 bilhões, né? Abriu créditos, ajudou pequena e média empresa, ajudou empresas maiores, comprou equipamento, forneceu para estados e municípios. Foi um gasto muito grande, não tem espaço para isso. Por outro lado, tem que valer aquela história, né? Vamos fazer o desmame pouco a pouco, né? Vamos diminuir o número de peixe para a pessoa começar a pescar, né? Atendeu a 60 milhões de pessoas. Diz o governo, eu não sei, mas diz o governo que foi o maior programa social emergencial no mundo da pandemia, né? Então foi um esforço muito grande. Agora tem que achar o termo, porque a gente vê que as pessoas estão voltando ao trabalho, né? A última pesquisa aí mostra que em abril 32% saíam de casa para trabalhar. Agora estão saindo de casa para trabalhar 48%, praticamente a metade. Metade dos brasileiros já sai de casa para trabalhar. Então, tá havendo, a roda está aumentando a movimentação. Então, tem que ver aqueles, né, que precisam desse dinheiro, que foi importante, né? Teve gente até que... É pesquisa aí de poupança, gente que guardou dinheiro, né, nessa época. E tem que achar o termo correto aí, que não faça tão mal ao erário público, que já está mal, mas que também não prejudique quem está precisando disso e principalmente não prejudique a roda da economia, porque cada um que está precisando, que recebe, está contribuindo para a temperatura da economia. Esse equilíbrio, Alexandre, entre gasto e responsabilidade fiscal para não furar o teto, só para o ano que vem mesmo, né? No ano que vem também vai ser um ano de ajuste. Vai ser um ano difícil também, porque o rombo desse ano, né? Não esqueçam que o que tivemos esse ano sucedeu 2 ou 3 anos depois daquela recessão da Dilma lá atrás, né? Que não foi causada por um vírus, né? Então, temos aí 13 milhões de desempregados. Era isso que estava 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Então, eu acho que o ano que vem também será um ano difícil, sem dúvida, né? Na busca de ajuste. E, como eu disse, há uma animação do presidente da Câmara, né? Isso é importante, porque a Câmara são 513 deputados, né? Em relação a reformas que podem ajudar, né, a essa recuperação da economia. E interessante que o Brasil é de uma ciclotimia incrível, né? É a minha teoria de que nós devemos ser masoquistas. Quando a coisa está bem, a gente dá um jeito de aparecer algo que estrague, né? A gente estava se recuperando, aí veio o coronavírus e teve gente que aplaudiu. Puxa, ainda bem que veio esse coronavírus, vamos derrubar tudo de novo. Parece que a gente tem lá um germe de masoquismo nessa história. Colombo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou em redes sociais que a fase paz e amor do presidente Jair Bolsonaro não acabou. Nós estamos mostrando aí agora a mensagem do ministro das Comunicações. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, nos últimos 2 dias, se envolveu em 2 polêmicas com jornalistas. Ontem, nesse evento do Palácio do Planalto, a que o Alexandre se referiu logo na abertura aqui do Liberdade de Opinião, ele foi convidado a participar, evento sobre combate à pandemia da Covid. O presidente atacou os jornalistas após dizer, no fim de semana, que tinha vontade de agredir com um soco na boca um repórter do jornal O Globo. Então, Alexandre, eu queria te perguntar se existiu fase paz e amor do presidente da República, ou se ele sempre manteve o mesmo tom. Se essa fase existiu, se ela acabou, foi algo pontual, se o presidente voltou a ter o comportamento que ele sempre teve desde o período em que foi vereador no Rio de Janeiro, depois deputado, enfim, como é que você avalia essas últimas 48 horas, digamos assim, do presidente da República? Olha, eu acho que essa fase de paz e amor era do Lulinha.
fase de paz e amor agora, enfim, o ministro Fábio Faria disse isso, pode ser que ele tenha algum motivo para dizer isso, né? Significa dizer que Bolsonaro é um pusilânime, ele é volúvel, ele muda, né? Ele continuou mesmo, né? Uma que a história aí de atacou jornalistas lá no Palácio, eu estava lá, eu ouvi, né? Ele disse, olha, eu sou atleta, não, eu vou repetir aqui para que a gente deixe as coisas bem claras. Eu sou atleta e vocês me ridicularizam, vocês jornalistas me ridicularizam por ser atleta. Agora vocês, eu não vou usar o termo que ele usou, mas ele quer dizer, vocês são uns fracotes, não são atletas, né? Quero ver quando pegarem a Covid. Tá, foi a agressão dele aos jornalistas. Lá na catedral, né, eu, inclusive, achei que era outra coisa, né, porque me mandaram um vídeo com uma legenda que induz o ouvido a escutar outra coisa. A legenda dizia que ele respondeu a uma pessoa que disse: vamos visitar sua filhinha na cadeia. E não é verdade. Eu entreguei esse áudio a um perito e ele periciou e viu que era: vamos visitar nossa feirinha na catedral. Né? E eu ouvi isso também. Então, foi uma resposta que o presidente deu, porque, como dizia minha mãe, ele não tem sangue de barata, né? Quando tocam alguma coisa na família dele, principalmente a mulher dele ou a filha dele, ele pisa na casca de banana que é jogada, né? Deu essa resposta, poderia não ter respondido, poderia ter usado a cabeça fria e perguntar: e o Dario Messer, como é que vai? Né? Coisas assim, mas não fez isso, né? É do temperamento. Ele foi eleito por isso, né? O outro dia, um eleitor dele me disse: não aguento mais, Bolsonaro fala demais, ele tem que calar a boca. Aí eu perguntei: você votou nele de boca calada? Não. Você quer que ele mude? Que ele seja falso? Que foi eleito mas assuma outro, né? Eu lembro do Collor, né, como ele se comunicava com os jornalistas antes de ser eleito e depois a distância imperial, né? E eu lembro estouros também de presidentes da República. O Figueiredo foi a soco lá em Florianópolis, né? Aureliano Chaves, no dia que foi indicado vice-presidente, né, numa entrevista coletiva ao ser anunciado, eu perguntei a ele: doutor Aureliano, o deputado Magalhães Pinto disse que se o senhor aceitasse a vice-presidência estaria traindo os ideais de Minas. Ele me botou o dedo no nariz e disse: repita isso se for homem. Eu disse: não, mas não fui eu que disse. O Juscelino, Dona Sara me contou, né? O Carlos Murilo, está aí o sobrinho dele, sabe disso também. A Dona Sara me contou que o Juscelino disse: se o Jânio Quadros, na hora de me passar a faixa, fizer alguma crítica, eu dou um murro na cara dele lá no parlatório do Palácio do Planalto, né? Então, não estou justificando nada, são atitudes condenáveis, criticáveis, né? Mas sabe qual é o problema? Eu aprendi na faculdade, lá na PUC, que nós não somos mais importantes que a notícia. Jornalista não é mais importante que a notícia, né? Ontem, por exemplo, houve um dia histórico no Palácio do Planalto, né? 100 médicos representando 10 mil médicos, mostrando todo o tratamento com hidroxicloroquina, que está no nível de evidência científica A2, que é quase o topo, né? Houve um momento histórico de salvar vidas, né? Mas a notícia que a gente viu aí foi só da história que ele se referiu ao jornalista. Nós somos mais importantes que a notícia, né? Nós nos queixamos do corporativismo dos políticos, dos médicos, e nós somos muito corporativos, né? Então tem esse lado também, vamos analisar os dois lados. Agora, o paz e amor do presidente é que ele parou de dar entrevista lá no portão do Alvorada, né? Então fez-se um vácuo, não houve mais perguntas, não houve mais agressões de parte a parte, perguntas jogando casca de banana, ele não gosta disso, né? Os jornalistas não gostam do presidente e o presidente, por sua vez, não gosta dos jornalistas. Vamos resumir essa questão assim, né? Isso aí não vai parar, não. Eu acho que não vai parar, não vai surgir fase
de bolsonarinho, paz e amor ou coisa assim. Pois é. Agora, Alexandre, levando em consideração que cada um está ali cumprindo uma função, né, que a do repórter é perguntar e a da figura pública, seja ela quem for, responder ou não, né? O presidente, por exemplo, no domingo, ou em alguma outra oportunidade, não vai ter de se manifestar de uma maneira mais clara a respeito desses cheques depositados na conta da primeira-dama, esses cheques depositados pelo Fabrício Queiroz? Não é uma resposta que ele deve à sociedade como um todo, aí pouco importa se ele gosta do veículo, do jornalista, seja lá de quem for, porque a pergunta não foi ofensiva, né? Não houve ali um xingamento ao presidente, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Eu lembro que certa vez houve uma pergunta da Soninha, da Rádio JB, ao Collor, que estava emagrecendo, e perguntou: presidente, o senhor está com AIDS? Né? E foi um escândalo. Né? Escândalo até de nossa parte, porque a gente tinha um certo respeito a fazer perguntas ao presidente, coisas que lhe digam respeito e que não digam respeito. Né? Eu acho que essa questão de manifestação do presidente é uma coisa que ele vai ter que avaliar, né, com seus advogados, com a sua família, com o seu porta-voz, com o seu secretário de imprensa. Né? Vai ter que avaliar isso. Alexandre, boa terça-feira, até amanhã, hein? Até amanhã.